Meu Jesus, quem me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho por mim tão pobre pecador, que excelsa graça, que amor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Ok, boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos cultuando ao nosso Deus. Uma boa noite bem especial a todos que já estão ao vivo, aqueles que ainda vão se conectar, aqueles que vão assistir depois pelo canal, tanto os irmãos da Igreja Ebenezer quanto os irmãos da congregação e amigos que estão nos assistindo. A gente vai continuar fazendo nossas lives, procurando então levar a programação o mais normal possível para com os nossos irmãos. Quero só lembrar de estarmos em oração pelos irmãos da nossa igreja, de uma maneira geral, mas em especial sempre lembrarmos dos idosos, dos enfermos, né? A gente tem os idosos, que são nosso grupo mais vulnerável, irmã Lauredite, irmão Milton e sua esposa, irmão Franciné e sua esposa, a irmã Odete. Estejam em oração. Te agradece pela recuperação do tratamento,
feito pelo tratamento da irmã Lauredite. A gente agradece a Deus por isso e que os irmãos continuem orando. Lembrem de estar orando pelo irmão Barbosa, esposo da irmã Lúcia, que está enfermo, foi internado. A irmã tem passado que ele está melhorando, já não teve mais febre, já saiu do oxigênio. Então, continuemos nossa oração. A gente vai hoje fazer uma programação diferente das outras. A gente decidiu fazer um domingo missionário. Estamos no período de isolamento, afastados uns dos outros, mas a missão que Jesus nos deu continua. Ele nos falou sobre pregarmos o evangelho a toda criatura, e essa deve ser a nossa responsabilidade, independente do momento. Quero ler 2 textos para os irmãos. Um se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38, que diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem são esses trabalhadores? Somos nós. A missão continua. No finalzinho de Mateus ainda, capítulo 28, nós temos o texto da grande comissão, antes de Jesus voltar para a direita do Pai. Ele então diz o seguinte, capítulo 28, verso 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que o Senhor então nos desperte, a ideia é essa. Vamos cantar músicas que falam de missões e vamos ter uma pregação voltada para missões. Como fazer missões em meio a uma crise, em meio a uma pandemia dessa? Será que nossa responsabilidade findou por conta disso? Creio que não. O irmão Kendo, então, hoje vai estar ministrando a palavra. Vamos fazer uma oração e a gente vai passar, então, para ele, junto com a Maiara, cantarem algumas músicas e trazerem, então, a mensagem desta noite. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque Tu é bom para conosco, nos tem dado a oportunidade de cultuarmos o Teu nome. Mesmo não podendo estarmos juntos, por conta dessa crise, podemos assistir o mesmo culto, participar, interagir com os nossos irmãos através das mensagens e do compartilhamento. Pedimos que Tu receba essa programação. Várias e várias igrejas neste momento também estão se reunindo a Ti, ó Deus, em adoração ao Teu nome. Só Tu, Senhor, é digno de honra, glória e louvor. Recebe então. Nos capacita a prestarmos a Ti um culto agradável, não que nos agrade, Senhor Deus, mas que Te agrade, um culto que Te glorifique. Eu peço a Tua ajuda e a capacidade do Espírito Santo no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, convidar o Kendo e a Maiara a darem continuidade à programação. Olá, irmãos, boa noite. Vamos continuar adorando ao Senhor com o hino Onde os Obreiros. Onde os obreiros
obreiros a trabalhar, nos campos tão vastos a lourejar. A causa requer prontidão, vigor, ó quem quer ceifar com desvelador. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vasto escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. O joio do mal a proliferar, o trigo do mestre que declina, ceifai, ceifai. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vasto escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. Eis portas abertas à pregação, nações suspirando por salvação. Onde os obreiros pra anunciar o Deus, o perdão de um amor sem par. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vasto escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino Estandarte. Dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados. Nessa igreja diz Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória a ti pertencem, ó esposa do Senhor. Ser então um instrumento de salvar o pecador. Pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá.
resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. O último hino que iremos entoar hoje é de todas as tribos. O hino que conta do Evangelho, onde todos nós, né, esse é o propósito de Deus, para que todas as pessoas venham a conhecer, né, sabemos que todas as pessoas irão se ajoelhar, tanto os que são crentes, quanto os que irão também para o inferno, né, reconhecendo que Deus, Ele é o Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Muito bem, amados irmãos, passemos agora, né, já passamos a primeira parte do nosso culto. Agora vamos para a parte mais importante, que é a pregação da palavra de Deus. Aqui irá ser entoada. Muito bem, já sabemos que os irmãos estão com as vossas Bíblias. Então, aqueles que foram lá tomar água, trazem para perto, é agora hora mais importante. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Muito bem, Filipenses capítulo 1. Muito bem. Quem achou diz amém, quem não achou, misericórdia. Muito bem, amados irmãos. Filipenses capítulo 1. Muito bem, todos acharam? Vou dar um tempinho aqui para os irmãos chamarem aqui. Amém. Filipenses capítulo 1. Vamos ler em duas partes. Filipenses capítulo 1, vamos ler do 12 ao 14 e vamos pular para o 19 até o 21. Muito bem, Filipenses 12, Filipenses, né, capítulo 1, verso 12 a 14 e 19 até 21. Muito bem, eu vou ler aqui.
o verso 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Agora vamos pular para o verso 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar ao Senhor, né, pedindo para que Deus auxilie esse miserável pecador, que Deus possa transmitir a palavra de Deus e que eu seja um mero instrumento. Vamos orar. Ó Senhor Deus, meu Pai, eu te dou graças porque Tu és Rei, eu te dou graças porque Tu és Senhor. Eu te dou graças porque Tu já viveu, Tu vive e viverás, Senhor. Eu dou graças também, Senhor Deus, que a missão é Tua. Ó, Senhor Deus, alívio Senhor Deus, em minha alma, que sabemos que a missão, a fé, evangelismo é dada, Senhor Deus, por Ti. Ó Deus, cabe nós agora cumprir, Senhor Deus, em meio a essa crise, a fé, Senhor Deus, proclamando, Senhor Deus, não tendo desculpas, Senhor Deus, e desde já eu peço perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, que Tu não possa, por meio dessa pregação, falar e que toque. Ó Deus, coloque em nossos corações, abrir a mente, abrir o coração, que a gente possa pegar, Senhor Deus, porque a Tua palavra é espada. Ó Deus, eu oro isso no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos. Hoje eu irei falar sobre a urgência da missão, né? O que fazer quando só nos resta evangelismo? Eu irei responder hoje algumas perguntas sobre se está tendo coronavírus, então acabou pregação, acabou evangelismo, não temos. Mas eu irei falar hoje muito pelo contrário. Deus fez esse evento porque tudo isso não sai das suas mãos e que é Ele e por Ele é a missão de Deus. Muito bem, eu quero, irmãos, recapitulá-los a vocês sobre o que tá acontecendo, né? No cenário mundial. Muito bem, o coronavírus, ele foi transmitido pelos meios de comunicação mais ou menos ali em novembro do ano passado, lá na China, né? Então ele teve o seu epicentro na cidade de Wuhan, onde ele se propagou por grandes povos, né? E a maioria do mundo. E ele também devastou a Europa, né? Ele chegou lá na Itália, onde praticamente 800 pessoas morriam a cada dia. E também ele veio chegar aqui no Brasil. É muito parecido também essa doença com a que aconteceu lá na Europa, na Baixa Idade Média, a febre amarela, né? Onde ela também se originou lá na China, onde foi até a Itália, e com a Itália a Europa todinha. Muito bem, chegou aqui no Brasil, né? E principalmente chegou aqui no nosso estado, né? O estado do Ceará. Eu vou dar aqui alguns dados. Entre eles são mais de 2.000 casos suspeitos, né? Hoje estão passando de 2.000 casos suspeitos de cearenses com coronavírus, né? Lembrando que não é simplesmente aquelas pessoas que viajaram e que estão voltando, mas sim já virou comunitário, né? Já virou entre uma pessoa passando para outra. E infelizmente mais de 120 mortes já confirmadas mais ou menos dentro do nosso estado, mais aqui no Ceará do que mais aqui em Fortaleza do que em outros. E isso não para por aí, né? Isso também fez com que as igrejas fechadas, sem programações, cultos, reuniões. Então estamos aqui hoje, né? Eu aqui na igreja, né? E os irmãos em cada um em sua casa, por conta desse coronavírus. Não só gerou impacto econômico,
mas também gerou impacto até espiritual. Por quê? Porque as igrejas estão fechadas, irmãos idosos, se antes eram pouco assistidos, agora um pouco menos, e as pessoas sem aquele auxílio espiritual, sem aquela comunhão, né? Irmão em casa, sem poder sair, famílias isoladas, pais impacientes, né? Porque agora as crianças estão em casa, então para quem tem filhos, 3 filhos, 4 filhos aí, fica impaciente. Mas o que podemos pensar hoje o que sobrou da igreja? Se nós não podemos assistir o culto, se nós não podemos prestar culto ao Senhor dentro aqui desse templo, em 4 paredes, se nós não podemos evangelizar fora da igreja, se nós perdemos eventos, perdemos cultos, reuniões, então o que sobrou da nossa igreja? Esse é o que eu vou responder agora e vou dizer de modo enfático. Sobrou aquilo pelo qual a igreja vive e que deixamos de lado. O que é que a igreja vive e deixamos de lado? Missões. Muitas vezes nós damos desculpa porque temos eventos, porque temos programações, porque temos isso e aquilo, e as missões ficam de lado, né? Irei falar hoje que é Deus que Ele supre, e Ele quer que para uma igreja seja saudável, haja missões. Muito bem, eu estarei respondendo isso na minha exposição. Muito bem, em Filipenses, Paulo, ele fala, é uma carta muito diferente dentre as outras, porque Paulo, ele não está num teor muito de exortar os irmãos, mas sim por agradecer. Então ele começa no verso 1 do capítulo 1 até o verso 11, agradecemos aos irmãos e também orando, né? Aquela oração do verso 9 que é muito conhecida, né? E também faço essa oração aqui no verso 9, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para provardes as coisas excelentes. Sede sinceros, inculpáveis, até o dia de Cristo. Verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Mas só que tem um detalhe, eu irei falar. No verso 12, o que ele diz? Eu vou separar esse verso em 2 partes. Muito bem, o verso 12 diz, quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu quero salientar aqui o cientificarmos. Paulo está dizendo, olha irmãos, eu quero falar para vocês que as coisas que me aconteceram, o que antes têm contribuído. Mas eu faço essa pergunta, o que aconteceu com Paulo? Por que ele falou isso? Certificar-vos que as coisas que me aconteceram. Muito bem, vamos saber aqui. Eu quero listar 5 acontecimentos que aconteceu com Paulo. O primeiro acontecimento teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 32 e 33, Paulo, ele vai pregar o evangelho, mas só que os governantes lá em Damasco, eles queriam prender Paulo. E não só prender, mas também matar o apóstolo. Então o que ele fez? Ele saiu com o cesto. É interessante que só ladrões, só aquelas pessoas que deturpavam ali o meio, eles saíam por esses cestos. Só para vocês entenderem, sair no cesto era provavelmente mais comparado com a mulher saindo sem camisa. Era muito envergonhoso. Então Paulo, ele fez isso para o quê? Para escapar os irmãos, ou não para escapar de ser morto. O segundo acontecimento, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Isso está em Atos, capítulo 13, versos 50 e 51. Paulo e Barnabé, onde eles pregam o evangelho, vai até o templo, mas só que o que acontece? Os judeus, sabendo que ele era do caminho, pregavam, né, não queriam que ele pregasse lá. E não só isso, eles expulsavam Paulo e também Barnabé, posteriormente Silas, né, para que não pregasse o evangelho da palavra de Deus.
um terceiro acontecimento aqui, que quase Paulo ele morreu, ele foi apedrejado quase até a morte em Listra. Em Atos capítulo 14, verso 19, diz assim, eu quero ler aos irmãos. Se os irmãos se tirem vontade de abrir o texto até lá, Atos 14, 19, mas podem também acompanhar aqui comigo. Diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônia, e instigando a multidão, o apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Olha aqui o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele simplesmente ele não fugiu, simplesmente ele não correu, mas também ele foi apedrejado. E ele só não foi morto porque as pessoas pensavam que ele estava morto. Então eles apedrejaram lá naquele canto e arrastaram até lá. Era um costume judeu, que foi da lei de Moisés, né? Arrastar as pessoas para fora do templo, para fora da cidade, e com isso o apedrejar. Mas só que eles só faziam isso se caso essa pessoa merecesse e fosse acusado com 3 testemunhas. E não foi isso o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu quero dar o 4º acontecimento aqui com Paulo. Na Macedônia foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Em Atos capítulo 16, verso 23 e 24 diz assim, né? Isso aconteceu depois dele curar a jovem endemoniada. Então, antes dele chegar a Filipenses, ele chegou primeiramente a Macedônia, né, a primeira cidade, distrito e colônia romana, onde era a primeira cidade vinda do Oriente para o Ocidente, onde Paulo pregou. E lá tinha vários comerciantes, né? Esses comerciantes, eles lucravam pela jovem endemoniada que fazia adivinhações. Provavelmente aqui em jogo, provavelmente aqui em várias apostas, e Paulo, vendo aquilo, né, ele ia e voltava, e aquela mulher falava: eis que são os servos do Senhor. Então ele ficou indignado e lá expulsou, e isso acabou a economia, né? Então eles foram lá. Eu quero ler aqui o acontecimento em Atos capítulo 16, verso 23 e 24, diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram num cárcere, ordenando o carcereiro que os guardassem com toda segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, o 4º acontecimento aqui foi o seu açoite. Paulo, ele foi açoitado pelo Evangelho. O 5º e o último acontecimento pelo qual aqui Paulo passou ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica, porque pregou em Bereia. Em Atos capítulo 17, verso 13 e 14, se os irmãos quiserem acompanhar, podem acompanhar, também eu vou ler aqui, né? Aqueles judeus que perseguiram Paulo lá em Tessalônica também foram até onde Paulo estava, em Bereia, né, sabendo que os bereanos eram muito sábios, porque eles olhavam nas escrituras se Paulo realmente falava aquilo. Então aqueles judeus que estavam lá em Tessalônica perseguiram Paulo até Bereia, e lá, olha o que aconteceu. Atos 17, 13 e 14 diz o seguinte: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Também ao irmão promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuavam ali. Muito bem, Paulo, ele foi perseguido, ele só não foi apedrejado e também morto, porque os irmãos, sabendo das conspirações que os judeus ali faziam, eles avisaram Paulo e Paulo saiu. Muito bem, quando Paulo diz que essas coisas, o que aconteceram, são essas, né? Não é que ele se deu, digamos, né, se deu de bem, ele pregou o evangelho e deu tudo certo. Não, ele sofreu.
E ele não só sofreu, mas quando ele escreve essa carta aqui, quando ele escreve a carta de Filipenses, né, Efésios também, ele está preso. Paulo, ele está preso. Né? Ele não está livre. Ele não tem aquela oportunidade para o quê? Evangelizar e de porta em porta, né, batendo aqui, olá irmãos. Não, ele está preso. E não só preso, ele está também algemado, com os pés no tronco, provavelmente também com um soldado romano. Então, sabendo desses acontecimentos que Paulo passou, eu quero dar algumas pequenas aplicações aqui aos irmãos. Filhinhos e jovens, pois o coronavírus causa sofrimento, mas não compare com o sofrimento de Paulo. Eu sei que, assim como Paulo, estamos presos, né? Não podemos evangelizar livremente, mas só que a gente não pode comparar o que Paulo passou, o que aconteceu com o apóstolo, né? Estamos o quê? Em nossa casa, temos alimento, podemos sair, né, para comprar mantimentos, né, com certos cuidados, mas não compare esse sofrimento com o que Paulo passou. E não somente isso, eu quero dar também um conselho aos idosos, a você mais velho. Idosos, podemos sofrer devido à solidão. Eu sei que vocês sofrem devido à solidão, né? Devido à ausência dos irmãos em visitar as suas casas. Eu tenho também idosos também lá na minha casa, a minha esposa também tem idosos. A gente sabe que vocês sofrem por solidão. Mas eu digo, mas não compare isso com o que Paulo, né, passou. Não queira, e eu digo isso, não queira o sofrimento de modo de perseguição, né? Eu lembro aqui, fazendo parênteses, eu vejo alguns missionários que falam assim, seria bom se o Brasil tivesse perseguição, porque a igreja saía e pregava, né? Se todo mundo fosse igual a Paulo, amém. Mas ninguém, eu não sou igual a Paulo, e nem os irmãos também são igual a Paulo, mas nós devemos ser. Então, por favor, irmão, não ore por uma perseguição na igreja. Então eu vou fechar aqui parênteses. Então, idosos, vocês sofrem por solidão, filhinhos, crianças, né, vocês sofrem também, porque não pode ver os amiguinhos. Jovens, pais, vocês também sofrem, mas não podemos comparar com o sofrimento de Cristo. Mas você deve estar me perturbando, me perguntando, né? Mas irmãos, mas eu não gosto de sofrer. Eu sei que ninguém gosta de sofrer. E Paulo também, ele não gostava de sofrer. Ele não era aquilo que chamam de masoquista, né? Onde gostavam de correr, né? Aos judeus correndo atrás dele, ele ser apedrejado. Não, ele não gostava de sofrer. É por isso que eu dividi em duas partes. Olha a segunda parte aqui, irmãos, desse versículo, do versículo 12. A primeira parte diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos ou dizer aos irmãos que as coisas que me aconteceram têm antes o quê? Contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo aqui, ele sofreu tudo isso, mas não foi em vão. Por quê? Porque o Evangelho, mesmo assim, era pregado. Quando ele estava sendo aprisionado, ele pregava. Quando ele estava sendo apedrejado, aqueles judeus ficavam abismados e ficavam pensando, poxa, alguns anos atrás, Estevão também, ele passou por isso, né? E os irmãos eram incentivados, aqui eu vou falar aqui no outro versículo, dando essa continuação. Então, ele sofreu perseguição, ele foi expulso por Antioquia, ele foi apedrejado, ele saiu correndo daquela cidade. Por quê? Para que o Evangelho fosse pregado. Isso é uma suma que nós devemos saber. Em meio às circunstâncias, o Evangelho, ele é pregado. A mensagem de Deus, ela não pode falhar. Como diz um missionário, né? Estamos presos, estamos em nossa casa, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus reina e ecoa pelos séculos dos séculos. Então, nós somos os seus instrumentos para comunicar a fé. Então, Paulo, ele sofreu. Assim também que nós sofremos por estarmos em casa, mas nós
devemos o quê? Pregar o evangelho. Paulo estava aprisionado e usou a sua situação. Agora vamos pensar aqui, vamos olhar para o verso 13 e vamos ler as oportunidades que Paulo utilizou por estar preso, né? As oportunidades que ele usou. Vamos ler aqui o verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todo o demais. Eu quero aqui agora, irmãos, com esse versículo, exortar os irmãos. Por quê? Paulo estava preso. Assim como nós estamos presos também, né? Em certo sentido, em nossa casa. Mas Paulo, ele não deixava de pregar o evangelho. Mesmo estando em cadeias, ele não deixava de pregar o evangelho. O que ele falou, né? Era a guarda pretoriana conhecida, né? Ele pregou o evangelho de modo que toda a guarda pretoriana fosse conhecida ou soubesse desse evangelho. Mas quem era ou como era essa guarda pretoriana? Bem, a guarda pretoriana era uma guarda de elite do Império Romano, né? Essa guarda, ela era conhecida porque ela guardava os governadores romanos, ela guardava alguns Césares. Então, como diz Hernandes Lopes, era mais ou menos 1000 homens altamente treinados, altamente rigorosos, onde eles serviam como guardas de pessoas importantes e guardas também de presos importantes. Então não era todo mundo que eles guardavam, era certas pessoas importantes. Então eles eram comandantes de alta patente. É como se fosse aqui para a gente como raio, né, para os Estados Unidos, uma SWAT, né? Então era altamente treinado. Então Paulo poderia pregar para essa gente livremente, mas preso, pregou o império todo. Muito bem, Paulo aqui, ele pensou, bem, eu vou pregar o evangelho, eu vou pregar pelas pessoas, né, civilmente, mas estando preso, eu tenho uma oportunidade de pregar pelo império todo. Mas por quê? Porque quando ele falava do evangelho para um carcereiro, outro carcereiro vinha, né, depois de 6 horas, 6 a 12 horas, né, existia um regime onde cada carcereiro vinha, né, e trocava de turno. Então ele falava o evangelho, ele pregava, ele comunicava o evangelho, mesmo estando preso, mesmo não tendo desculpas para estar lá naquela posição, mas Paulo, ele pregava o evangelho. Olha que outra coisa. Qual é a nossa desculpa para não falar de Cristo? Porque estamos presos em casa? Bem, Paulo, ele estava preso em uma situação muito pior, né? Tinha um soldado romano à sua espreita como cão, né? Era carcerado, eles eram presos, uma perna, provavelmente uma perna com a outra, uma mão com a outra. E Paulo, ele não deixava de pregar o evangelho, né? Não deixava de compartilhar a sua fé, estando preso e estando também em algemas. Então, quando existe essa situação, onde não temos igreja, onde não temos irmãos do nosso dia a dia, onde não temos culto, o que temos? Temos a palavra de Deus, temos o dever de evangelizar. Não pregamos porque temos reunião, eventos da igreja. Agora, qual é a nossa desculpa? Irmão, eu não prego, ou não marcamos missões, ou não marcamos evangelismo, ou não vamos conhecer a tal região, ou não vamos apoiar tal região, porque temos eventos, né? Tem esse evento aqui de jovens que já está marcado, ou tem esse evento aqui. Agora não tem mais desculpas, irmãos. Não temos mais essa desculpa, né? Não tem mais evento. Acabou o evento. Agora, qual é a desculpa, né, dos irmãos? Venham a falar, né? Evento, mas Paulo aqui, ele também não tinha evento e pregava o evangelho. Assim também estamos nessa condição. É muito interessante que nós somos acostumados aqui, irmãos, a
a cantar, ou não só cantar, mas também praticar aquilo que o Grupo Logos ele falou alguns anos atrás, né? Aquele estilo, né? Existe crente Raimundo, né? Que já é conhecido aí pelos irmãos, um na igreja, outro no mundo, mas tem outra categoria de crente, aquela, né? Evoca, canta, toca e sai, né? Temos agora aquela cultura de só chegar na igreja, evocar, cantar, tocar e sair. Pronto. Quando eu piso os meus pés fora da igreja, eu já não sou mais crente, eu já não sei evangelizar, tudo o que eu aprendi com o meu pastor, com o meu líder, se fez. Não, irmãos. Nós devemos aproveitar principalmente essa circunstância, esses acontecimentos para evangelizar e falar a mensagem de Deus. Eu quero enfatizar de novo, né? Eu quero fazer essa pergunta de novo. Qual é a nossa desculpa por não evangelizarmos? Porque não temos como falar com os nossos familiares, os que estão em nossa casa ou longe. Então, a desculpa que temos aqui não é porque eu já tenho crente, a minha família já está todo mundo crente, e está por ali, os meus familiares também, não sei pregar. Não, esse é o momento. Deus fez esse acontecimento para que a gente possa usar como? Evangelizar a nossa família e os nossos familiares. Muito bem, irmãos. Nesse versículo, eu exortei os irmãos. Agora eu quero estimular os irmãos agora a pregar. E eu vou dizer como pregar e como se faz para a gente aproveitar esse tempo. Muito bem. Vamos continuar aqui em nossa exposição. No verso 14 diz: E a maioria dos irmãos... E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Vamos entender aqui o contexto. O contexto. Os irmãos, sabendo que Paulo estava preso, eles pensavam: rapaz, Paulo está preso, prega mais do que a gente? Não pode, né? Então vamos lá evangelizar. Por quê? Porque o homem está preso, rapaz. E ele diz: olha aqui, ó. E a guarda pretoriana conhece o evangelho, rapaz. Nós estamos soltos, estamos livres. Vamos pregar o evangelho. Então foi isso o que Paulo falou. Os irmãos, sabendo que Paulo estava continuando em sua evangelização, em sua missão, né? A missão mais importante, os irmãos falaram: rapaz, eu tenho que continuar também. Eu tenho que evangelizar. E não só isso, eu tenho que evangelizar mais do que Paulo. Porque Paulo está preso. Então eu tenho que falar a mensagem de Deus mais do que ele, rapaz. Então eles falaram, né? Paulo prega preso, prega mais do que a gente livre. Então, como nós devemos aqui evangelizar? Nós devemos aprender com Paulo como evangelizar, ou qual é a forma da gente aproveitar as circunstâncias, como evangelizar os de casa. Paulo, ele já falou da sua mensagem, né? Em Romanos, no final aí do capítulo, ou do livro, capítulo 10 mais ou menos, Paulo, ele se queixa dos seus irmãos e dos seus primos não aceitarem a fé. Por quê? Porque Paulo, ele já falou primeiramente para a sua família, né? E você deve estar se perguntando: mas irmão, o meu pai é brabo. Se eu for falar para o meu pai manda eu ir para lá, ou já aparece como naquele cachorro, né, que fica, né? Eu estou com medo de pregar com Paulo. Eu estou com medo, né, de pregar para minha mãe, porque a minha avó é braba. Eita, minha avó é braba. Eita, o meu pai é brabo. Rapaz, como é que eu vou evangelizar? Muito bem, o que Paulo ensinou. Vocês entenderam que Paulo, ele não pregava para civis, para filósofos, né? Ele pregava para a guarda pretoriana, a guarda mais bruta, os homens mais carrascos de Roma, a elite, umas das elites mais treinadas, né? Então, se você falar de um jeito errado para um soldado de alta patente, você pode ser preso. Por quê? Porque eles são altamente treinados, eles são rígidos, né? Então, Paulo, ele não ficou com medo daqueles homens. Paulo, ele pregava a mensagem.
né? Então, se seu pai é bruto, se sua mãe é um pouco ignorante ou não quer saber, não fique com medo. Deus é mais forte do que ele. Então Paulo, ele teve essa consciência, mais ou menos a consciência que Davi ele teve vendo Golias, né? O exército todo de Israel estava amedrontado, porque Golias ele tinha praticamente 2 metros ou mais, um homem muito forte, né? De uma família né, como diz as escrituras, gigantes. Mas Davi, vendo ele caçoar do seu Deus, ele tirou a sua comida, né, os seus pães, os seus bolos, né, que levavam aos seus irmãos e também ao seu comandante, e foi lá falar, né, com aqueles pessoal: eu vou encarar esse cara ele está desonrando o meu Deus, né? Os seus irmãos falaram: rapaz, sai daí, doido, né? Até Saul falou assim: rapaz, não vá. Mas Davi, ele sabia quem era ou qual era o seu Deus, a sua força. Então ele foi lá, mesmo ele tirou as armaduras muito pesadas, e quando ele estava andando, aquele gigante falou: rapaz, você vem a mim com paus? Tem tantos comandantes aí, altamente treinados, vem aqui para representar Israel, um menino. Mas olha o que Davi falou. Davi, ele falou o seguinte: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado, né? Então tu vens a mim com isso tudo, mas eu venho com a mensagem de Deus e a força de Deus. É isso que Paulo ele tinha em mente. Esse guarda aqui, esse da minha família aqui, pode ser bruto, mas Deus, se for da sua vontade, Deus irá quebrantar o seu coração e salvar a sua alma. Deus, ele é o Deus do impossível, né? Então, mesmo que você tenha ficado com medo, eu quero dar também uma experiência minha. Meu pai, ele é, né, católico, mas ele era bem mais bruto comigo, né? Os irmãos sabem, os irmãos mais velhos aí, aqui na igreja, sabem que eu fiquei algum tempo afastado da igreja por conta disso, né? Meu pai, ele não deixava eu ser crente, né? Mas Deus o confortou o seu coração, e hoje eu posso estar aqui pregando a palavra de Deus. Então, glórias a Deus. Deus, ele pode salvar a quem quer. Deus ele é santo, né? Muito bem, mas como você pode aproveitar esse colapso? Você está em casa, você não pode sair. Como você pode evangelizar? Bem, eu vou dar aqui algumas dicas. Nós usamos muito o WhatsApp, Instagram. Então isso é um meio muito importante para a gente evangelizar. Aqui, eu sei que nós somos crentes, né? Aí tem aquele grupo da família, né? Onde a gente não participa muito, fica calado, só escutando as besteiras, né? Aqueles santinhos lá que tem de bom dia, boa tarde, boa noite. Mas a gente pode utilizar esses meios para pregar a mensagem de Deus, compartilhar, né? Lá na Inglaterra e também nos Estados Unidos, aqui também no Brasil fizeram, que a quantidade de pessoas agora acessando a internet é muito grande. Então, se antes as pessoas não vinham muito, hoje as pessoas estão mais acessando. Por quê? Porque esse é o seu entretenimento. Então a gente pode usar esse e-mail, usar o WhatsApp, usar o Instagram. Estamos usando o Facebook, né, nesse exato momento, para compartilhar a palavra de Deus. Então temos que pegar esses instrumentos, né, esses aplicativos para comunicar a palavra de Deus. E não somente isso, existem outros aplicativos, como um dos mais conhecidos aqui, Zoom, Google, né? Existem vários outros aplicativos que eles fazem reunião. Então, você pode o quê? Conversar com pessoa ao vivo e também chamar mais, sei lá, 30 pessoas, 10 pessoas. Então você pode até fazer um culto, né? Até fazer uma reunião, né? E as empresas, elas usam desse artifício para o quê? Fazer reunião,
para fazer entrevista. Então, temos esses meios, esses aplicativos que a gente possa falar, né? A gente possa comunicar. E também existe lives, né? No próprio WhatsApp, você pode, se você tiver mais intimidade, né, com a pessoa, você pode fazer uma chamada de vídeo, chamada de áudio, né, onde a pessoa vai se ver, você pode estar pregando o evangelho para ela. Então, esses aplicativos vêm para nos ajudar. Aí você pensa, irmão, mas o que é que eu vou falar? Eu sei, né, que o irmão falou desses aplicativos, mas o que é que eu vou falar? Irmão, existe aquela expressão, né, a ocasião que faz o ladrão. Bem, eu digo outra expressão, é o crente que faz a ocasião. Então, somos nós que buscamos ocasião para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Então, a Páscoa foi há alguns dias. Vocês aproveitaram esse evento, né? Esses feriados, esse grande acontecimento, né? Onde Jesus ele foi crucificado e também aos 3 dias ressuscitou. Você usou a Páscoa para falar a mensagem de Deus do seu ente querido, né? Você utilizou esse evento e vários outros para compartilhar a fé? Não se enganem, as outras igrejas e outras heresias, né, usam esse artifício para falar. Então eles são bem mais assíduos, né? Eles compartilham bem mais do que a gente. Então a gente pode fazer isso. A gente pode utilizar desses acontecimentos, dessas coisas. Por quê? Por quê, irmãos? Porque as pessoas elas estão tristes. Nós que temos esperança da vida eterna, que Deus irá suprir, né, estamos felizes. Até nós também ficamos tristes, irmãos. Eu não estou dizendo que é só alegria, ficar em casa, ver aquelas paredes todo dia. Não, é triste também, né? Isso mexe com o nosso psicológico. Mas temos uma coisa que eles não têm. Temos a fé. Temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a nossa salvação. Então eles não têm. Fizeram um estudo e muitos psicólogos agora estão prestando serviço agora via esses aplicativos e vê o crescimento das pessoas buscando esse meio. Por quê? Porque estão tristes, estão angustiadas, porque a solidão afeta tanto a nossa mente como também o nosso coração. Então a gente pode aproveitar. Se lembra daquele seu ente querido ou daquela sua amiga que há anos que você não fala, né? Converse com ela, chame ela a atenção, pergunte, opa fulana, como é que você está? Amigas do seu trabalho, amigas da sua faculdade, amigos, né? Falem com eles. Por quê? Porque eles estão tristes. Os descrentes, eles estão tristes. Por quê? Porque ficar em casa é muito difícil. E passar um mês e provavelmente 2, 3, 4, né? Ninguém sabe, é muito triste. Então, devemos buscar esses meios, devemos buscar essas pessoas. Então, devemos evangelizar isso também. Aproveitar essas pessoas que estão tristes, né? Então, devemos aproveitar. A gente não pode ser mais tímidos, irmãos, né? Nós devemos aproveitar essas circunstâncias para falar o evangelho, comunicar a sua mensagem. Muito bem, agora eu quero pular os irmãos para o verso 19. Filipenses 19 diz assim: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Aqui Paulo, ele está dizendo, olha, anteriormente Paulo ele falou, olha, vai ter aquelas pessoas que irão pregar pela mensagem de Deus e vai ter aquelas outras pessoas que irão pregar por discórdia, né? Como existe hoje, pessoas aproveitando que estamos angustiadas para pregar heresias. Mas só que nesse versículo aqui, Paulo, o que ele espera? Ele espera ser liberto. Paulo aqui, ele está preso quando escreve essa carta, e assim como nós, ele queria que ele fosse libertado, né? Trazendo aqui para a gente,
não se engane, não é feliz ficar em casa, economia baixando, não. É triste, é uma situação difícil. Mas então Paulo ele queria também que a sua circunstância mudasse, assim também como nós. Nós temos que ter em mente e orar por isso, para que Deus traga o seu renovo, Deus traga a sua paz. Nós devemos orar para que Ele mude essa situação. Não porque temos a economia baixa, não, é porque Ele é Deus. E se buscarmos de todo o coração, Deus vai irá responder, né? Ou será que Deus usa esses eventos para ver e para testar que se somos realmente fiéis a Ele, né? Em oração e também em evangelismo. Então Paulo ele queria ser liberto aqui, assim também como nós. Nós devemos orar para que Deus mude a nossa situação, né? Não como aquelas igrejas que saem na rua orando no chão, não, mas devemos orar em nossos quartos. Nós devemos orar com a nossa família para que Deus ele mude essa situação, né? Então quero dar aqui um conselho para você homens, para vocês homens, para vocês mulheres, para vocês pais e mães, idosos, homens, pais de família. Façam um culto, evangelizem a sua família. Então esse é um evento para que a gente possa parar, né, e falar a mensagem de Deus. Se antes a gente não fazia isso porque tínhamos eventos, porque o trabalho ocupava, porque cultos aqui, enfim, mas devemos aproveitar esse acontecimento para o quê? Fazer o nosso culto com a nossa família. Homens, Deus cobrará de vocês o culto doméstico. Não se enganem. Não é pela sua esposa, porque a minha esposa faz isso ou faz aquilo, o meu filho não me deixa em paz. Deus irá cobrar de vocês, Deus irá cobrar de mim, Deus irá cobrar dos homens, para que possamos levar a nossa família conjuntamente para Deus. E também vocês mulheres, não se enganem, vocês são um papel muito importante. Auxiliem aos seus maridos, façam um ambiente doméstico para que as crianças se lembrem da mensagem de Deus. Então, como fazemos isso? A educação dos puritanos, os puritanos eram crentes, irmãos, que viveram há muito tempo atrás lá na Europa. Eles, quando iam alfabetizar os seus irmãos, aos seus pequenos, né, eles alfabetizavam, mas também eles compartilhavam a sua fé. Como? Né, quando ele ensinar a palavra para os seus filhos, eles falavam assim, né, em Adão todos pecaram, né? Quando eles iam falar assim lá, né, em Caim matou o seu irmão. Jesus é o Salvador do mundo. Então temos que fazer ocasião, ou temos que fazer e sermos disciplinados para que possamos também evangelizar dentro de nossa casa. Isso é muito importante. E isso é um dos critérios que Paulo fala em 2 Timóteo, né? Para que vocês, homens, queiram alguma coisa aqui na igreja, serem pastores, serem presbíteros, ou serem auxiliadores aqui na igreja, terem algum cargo, devem primeiro ser homens de Deus e a sua família ser alicerçada na rocha de Deus. Pois bem, então nós devemos aproveitar esse tempo para evangelizar, né, a nossa família também. Então Paulo, ele, para completar, né, o que ele vem falado, ele termina no verso 21 com uma suma importante, né? Qual é a sua suma? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo aqui, ele se pôs a serviço. Nós também devemos fazer. Paulo, ele vivia a sua vida para pregar o evangelho. Então, se ele estivesse vivo, ele ia pregar, né, a mensagem de Deus, e se ele fosse morto, para a glória de Deus ele seria.
Assim como Pedro, o grande sacerdote, né, falou com Pedro e os outros: olha, eu vou liberar vocês, né? Eles foram açoitados, eles foram presos, mas não falem de Jesus, não falem do caminho. O que é que Pedro falou? Se antes Pedro era amedrontado, agora que ele tem o seu Espírito Santo, ele falou: olha, importa cumprir a mensagem de Deus do que também a homens, né? É melhor fazer, né? É melhor evangelizar, é melhor falar e adorar a Deus e obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Então, ele era. Então, Paulo, ele fez uma suma aqui. E essa suma, irmãos, não é uma suma fácil. Eu sou pecador, vocês também são pecadores. Mas nós devemos nos colocar em integrar o serviço. Não é o nosso emprego, não é os seus filhos, não é a sua faculdade mais importante, mas é Deus, a mensagem que é mais importante, né? De modo que devemos entregar a nossa vida para esse serviço. Então irmãos, devemos fazer ou falar a mensagem de Deus. Eu quero terminar aqui, os irmãos, por uma frase que impactou a minha vida, né, quando eu li Esther, e também irá impactar a vida de vocês. Nessa circunstância, Mardoqueu, né, citando Mardoqueu, dizendo para a rainha Esther sobre a crise do seu povo. Lembrando que o livro de Esther, né, a rainha que era antes, ela foi destituída, então Esther, né, se colocou, mas Amã fez com que o rei fizesse um decreto para que todos os judeus fossem exterminados. Mas então Mardoqueu, que era primo de Esther, vendo essa conspiração, falou com a rainha. Mas só que a rainha, ela ficou amedrontada. Mas eu não posso chegar para o rei assim diretamente, sem a sua permissão, porque quando eu chego, né, conforme é costume do Medo-Persa, ele tem que me convidar, né, eu convidar-me. Mas Mardoqueu falou uma frase que eu quero, que é Deus falando para vocês agora e também para mim. Olha o que que diz: não imagines que, por estares em casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outro pode se levantar para um judeu socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura como esta é que fosse elevado a rainha. Então, não se engane que por sermos de Deus e por estarmos em casa, nós devemos, né, dizer: é uma férias, ou tenho que ficar com o braço cruzado. Não. Será que foi para esse momento que Deus colocou as nossas vidas, né, nos salvou para que a gente possa comunicar a palavra de Deus? E não se engane, irmãos, vai vir socorro. Se você não evangelizar, Deus vai levantar outros, porque Ele ama os seus eleitos. Mas Deus vai se ver com você, né? Não se engane que foi para esse fim que nós aqui crentes temos esse compromisso e fomos salvos por isso. Então não cruze os braços, né? Não fique pensando que essa quarentena é uma férias, que eu não posso fazer isso e aquilo, ou que eu tenho medo, ou que eu estou triste. Não, aproveite, porque foi para essa conjuntura, foi para esse fim que Deus nos colocou para também salvar a outros. Muito bem, irmãos, agora eu quero passar para a aplicação. Evangelize, né? A primeira aplicação, evangelize. Esse é o principal trabalho da igreja. Fazer o que os outros todos glorifiquem a Deus. Não é só falar de Deus por falar, como existe outras heresias, mas que outras pessoas, assim como John Piper falou, outras pessoas glorifiquem a Deus. Então, quando a gente prega, Deus está lá, né? Algumas vezes a minha esposa, ela sempre me lembra que aquele texto, né? Eis que estou convosco todos os dias. Não é que Deus
Deus está conosco todos os dias, irmãos. Amém. Mas quando nós evangelizamos, falamos a palavra de Deus, Deus aí, como um comandante do exército celestial, Deus está conosco de forma mais íntima. Eis que eu estou convosco. Vai lá, pregue o evangelho, né? Isso tem que tocar o nosso coração e também a nossa mente. Então, segunda aplicação, como eu disse, use métodos, né? Use e-mails, use aplicativos como WhatsApp, Instagram, Zoom, Facebook. Use esses aplicativos para falar a mensagem de Deus, para evangelizar. Então, use esses meios para evangelizar. E em terceira aplicação, busque ocasião, né? Como eu disse anteriormente, né? Não é a ocasião que faz o ladrão, o crente é que faz a ocasião. Temos que buscar meios, circunstâncias para evangelizar as pessoas. Então temos que buscar ocasião, temos que evangelizar, temos que usar métodos, aplicativos, meios, temos que fazer ocasião. Irmãos, não se engane, as pessoas estão implorando para que você fale com ela, para que você puxe assunto com ela. Porque, irmãos, se para nós é difícil, imagine para um descrente. Então devemos buscar, devemos puxar assunto, né? Aproveitar essa circunstância. Quarta aplicação, faça um cronograma também para oração por você, pelos missionários. Então, a minha quarta aplicação é para que os irmãos tenham um cronograma. Né? Vocês que estão em casa, nós que estamos em casa, nós devemos fazer um cronograma de oração pelos missionários, tanto os que estão aqui como os que estão fora. Mas, irmão, como é que eu vou fazer isso, né? Lembrando que temos 3 refeições primordiais, né? Café da manhã, almoço e jantar. Por que vocês não fazem um cronograma que no café da manhã vocês evangelizam ou vocês oram pelos seus missionários, no almoço, né? Vocês podem orar pela sua família e à noite pelo jantar orem pelo algum missionário que estão mundialmente e também pela nossa situação. Então devemos fazer cronogramas para que nós devemos ter o zelo de orar, assim como Daniel orava 3 vezes, então temos que fazer também esse cronograma. E a quinta aplicação, faça um culto conjunto. Faça um culto, né? Deus irá de cobrar, vocês homens, mulheres, façam um culto. Aproveitem esse momento, leiam mais, orem mais, evangelize mais também. Não tem desculpa porque eu estou fora da igreja que eu evangelizo. Busque sempre a evangelização para a glória de Deus. Irmãos, vamos orar. Nosso Deus, meu Pai, sabemos que sou pecador, sabemos que somos pecadores, que não temos nada de bom, a não ser a Tua graça, a não ser a Tua glória. Ó Deus, assim como somos exortados, somos, Senhor Deus, alimentados pela Tua palavra, assim também, Senhor Deus, pegando exemplo de Ti, exemplo do apóstolo Paulo, ó Deus, que a gente possa usar esse exemplo para a Tua glória. Ó Deus, para que a gente possa evangelizar, não colocarmos desculpas, Senhor Deus, para que não possamos evangelizar, mas sim que a gente possa se colocar inteiramente ao Teu serviço, Senhor, porque Tu és o Senhor da missão. Ó Deus, abençoa-nos, conforte-nos, dá mais uma semana, Senhor Deus, de comunhão, e que a gente possa praticar o que hoje foi, Senhor Deus, aprendido. Senhor Deus, Senhor Deus, evangelizarmos, usarmos aplicativos, buscarmos ocasiões, Senhor Deus, fazer um culto, Senhor Deus, e Senhor Deus, nos programarmos para que sim, Senhor Deus, aproveitemos de modo completo essa quarentena. É isso que eu te peço, Senhor Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse culto está encerrando. Quero dar as bênçãos, que a paz de Deus, né, amor, consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos. Amém.